Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Gente, eu queria dizer para vocês por que é importante o dia de hoje. 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Eu já vi, né, pessoas falarem: "Ai, não tem nada o que comemorar", mas não é um dia de comemoração, é um dia de conscientização. Claro que o correto, o ideal, seria todos fossem todos os dias, né. Mas, né, na vida não é tudo que a gente quer, como a gente gostaria, né. Então, se pelo menos um dia eles colocaram essa data, um dia do ano, eu acho que é importante, sabe, a gente valorizar, levar a sério, sabe, aproveitar ela, entendeu. E a conscientização do autismo é muito importante. É que nem eu falei pra vocês, às vezes tem pessoas que me interpretam mal, acham que eu tô levando as coisas para o lado negativo, para o vitimismo, e não é. Eu falo assim, eu sou muito sem filtro, eu sou muito realista, real, eu falo a coisa muito real. Eu não romantismo, eu não enfeito, né, mas, também não exagero e no dramatismo e no vitimismo, tá. Mas eu acho que é muito importante a conscientização, sim. Eu vou dar alguns exemplos no meu vídeo, gente. Alguns exemplos, assim, de coisas que eu vivi, tá? Até pro vídeo não ficar chato, né? Muita teoria eu sei que fica chato. Eu já passei, gente, por situações de falta de conhecimento até entre profissionais da saúde, gente. O que é um absurdo. O Gabriel, ele teve o diagnóstico com 5 anos, o Gabriel, meu filho, tá? Eu ainda não tinha o meu. E naquela época eu era bem ignorante em relação ao que era o autismo, não tinha conhecimento nenhum sobre o autismo, eu era bem ignorante, sim. Por isso que o diagnóstico do Gabriel veio só com 5 anos, e por isso que o meu veio só com 41 anos, né. Mas com 4 anos o Gabriel já fazia fonoaudióloga, porque ele tinha a fala toda enrolada, né, então ele ia na pediatra uma vez por mês, tudo, né. Eu era uma mãe, cuidadosa, uma mãe, dedicada, só faltava conhecimento mesmo. E uma pediatra que ele foi, quando ele teve infecção no ouvido, soltou essa, sabe? "Ai, leva o Gabriel no neuropediatra pra ver se ele tem autismo. De novo ele não interagiu comigo e tal". E na época, eu e o pai do Gabriel achamos aquilo uma loucura, né? A gente tinha uma visão muito errada do autismo por falta de conhecimento. Mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha. E daí eu conversei com a fonoaudióloga da época do Gabi. E ela me disse assim: "Com certeza o Gabriel não é autista, porque se o Gabriel fosse autista, ele estaria num cantinho isolado, ele não estaria aqui em frente à minha mesa, interagindo, falando comigo". E na época eu saí de lá super aliviada. E, gente, era uma informação totalmente incorreta, errada. Pode ser que tenha autistas assim. Tem autistas até que são não verbais, que não falam. Mas autismo é um espectro, né? Tem vários níveis, vários tipos. Todos os autistas têm várias comorbidades, né? E tem autista que interage sim. E meses depois veio o diagnóstico do Gabriel. Autismo nível 2, dada por um neuropediatra, né? Então, aí que tá, gente. Eu sei que essa fonoaudióloga não fez por mal, não fez com má intenção, mas imagina se isso, né, ela como fonoaudióloga, ela com certeza atende vários autistas e várias crianças com suspeita de autismo, então ela teria que ter a informação correta, né. Outros casos também,
como é que eu vou dizer? Essa semana eu falei com a psicóloga do meu filho, né? Sozinha, sem o Gabriel, sem a presença do Gabriel. Ela queria falar comigo sobre o Gabriel, né? As dificuldades do Gabriel, as coisas do Gabriel, tudo, né? E daí foi só comigo a consulta, né? Quando terminou a consulta, e ela sabe que eu sou autista também, né? Quando terminou a consulta, ela perguntou se eu sabia ir sozinha até a recepção. Sendo que a recepção é só ir reto, gente. Eu realmente, sabe, às vezes, no caminho de certos lugares, eu me atrapalho. Eu tenho déficit de atenção. Eu me atrapalho bastante, sabe? Mas um lugar que eu vou toda terça-feira, há mais de um ano, tá? E que é só ir reto, pelo amor de Deus, gente. É claro que eu saberia. Então, ela achou, por eu ter autismo, né? Que eu não saberia nem isso. Também é uma visão errada do autismo, né? Então, já várias pessoas, tá? Tem pessoas que nem falam que eu sou autista, não porque eu tenho vergonha de ser autista, eu não tenho vergonha. Eu sempre falo pro meu filho, ser autista não é uma vergonha, é uma condição, né? Não tenho orgulho e nem vergonha, é uma condição. Mas tem pessoas que eu não falam que eu sou autista. Porque é tanto preconceito, tanta ignorância, que às vezes eu não consigo falar, sabe? Uma visão tão errada. Alguns acham que autistas são gênios. E só 5% dos autistas têm superdotação. Alguns acham que todo autista tem deficiência intelectual. Dificuldade, né? Que é abaixo da média. Não, é 40%, tá, gente? E é uma comorbidade, não é do autismo. Alguns julgam pela aparência. Autismo é uma coisa muito no comportamento, é uma coisa muito interna. Não tem nada no rosto, nada na aparência, né? Daí vem aqueles comentários. Ah, mas é bem leve, né? Ou o que vai mudar agora, depois de 40 anos? Tu saber que tu é autista ou não? Comentários que machucam muito, gente. Porque o diagnóstico é muito importante, né? A minha vida vai mudar sim, depois do diagnóstico. Mudou sim, e muito. Porque muitas características que eu tinha, eu não sabia que era do autismo. Então eu me culpava. Eu achava que era frescura, eu achava que era que eu que não me esforçava o suficiente, que era eu que tinha culpa. Então tinha um complexo de culpa enorme nas minhas costas, enorme. Eu me obrigava a socializar, a fazer coisas que eu sei que para um autista fazem mal, que machucam muito. E hoje, com um diagnóstico, eu me respeito. Eu me respeito. Eu não acho que eu não sou capaz. Não é isso. Porque o autista é capaz. Eu sempre falo isso pro meu filho, né, que também é autista. O autista é muito capaz. Ele pode superar muitas coisas. Ainda mais com terapia, ainda mais quando necessário, tomando uma medicação, né? Não tem medicação para autismo, mas para as comorbidades, porque o autismo, infelizmente, ele nunca vem sozinho, nunca, nunca, nunca. As comorbidades às vezes atrapalham muito mais que o próprio autismo. E é um dos motivos de um autista poder ser muito diferente de outro autista, né? Mas a importância de a gente se respeitar, a gente entender e respeitar os limites. Não é falta de capacidade, não. Mas a gente tem limites. A gente tem um cérebro que processa diferente, temos várias características que não são frescura, que não são fraqueza, que não são falta de inteligência, mas sim precisam ser respeitadas, acolhidas, precisam de empatia. E isso é uma coisa que falta muito na sociedade e é por algo que eu luto. E é o motivo dos meus vídeos, tá? Então, sim, o dia de hoje é muito importante. 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo, tá bom?
Vamos estudar e divulgar essa causa tão importante. Beijo no coração.